Sem dúvida, uma das grandes vantagens da democratização do acesso à internet é permitir que pessoas que estejam fora dos grandes centros possam ter acesso a conteúdos que, de outra maneira, não seria possível. E também permitir que aqueles que estão nas grandes cidades não precisem se deslocar para participar de cursos, palestras, enfim. O mundo ficou menor, especialmente para as áreas que compõem a educação. Acredito que as duas áreas mais beneficiadas pela redução das distâncias sejam de entretenimento e educação. Vocês já devem saber que a educação à distância não é algo propriamente novo. Cursos por correspondência já faziam sucesso desde que há sistemas de postagem, como os Correios, por exemplo. Essa modalidade escrita evoluiu para os cursos televisionados e, mais recentemente, migrou para a rede mundial dos computadores. Bom, detalhes dessa evolução da educação à distância vocês certamente já devem ter visto ou ainda verão nas demais palestras desse congresso. Meu nome é Letícia Nobre, sou jornalista e coach especializada em concursos públicos e estou aqui para falar sobre como a educação à distância tem ajudado milhares de pessoas que estão se preparando para seleções públicas em todo o país e, por que não dizer, em todo o mundo, pois é essa a possibilidade que o acesso à internet permite, estudar de qualquer lugar do mundo, desde que se tenha uma conexão compatível. Nesses mais de 6 anos, acompanhando o universo dos concursos públicos, pude presenciar uma verdadeira revolução na maneira de estudar. As mudanças me antecedem, é claro, mas houve um avanço tão significativo desde 2008 que não posso deixar de compartilhar esse momento histórico com vocês. Também falarei nesse nosso papo sobre a disciplina e o planejamento, como eles são essenciais para otimizar e potencializar essas oportunidades online. Se você ainda estava distraído com outras coisas, sugiro que se concentre nessa nossa conversa. Garanto que valerá muito a pena. Vamos lá! No início dos anos 80, o melhor jeito de se estudar para concursos era comprando uma apostila em uma banca de jornal e decorando tudo o que estava lá. Este era o segredo do sucesso. Funcionou bem por uma década, quando, depois da nossa atual Constituição, houve início o processo de moralização e organização desses mesmos concursos, como vemos hoje. Surgiram os cursos presenciais, que seguiram os modelos dos cursos pré-vestibulares, salas enormes, lotadas de alunos e que não permitiam uma comunicação de troca muito eficiente entre professores e concurseiros. O conteúdo das apostilas passou para os quadros negros e mais, muitos cursos surgiam e sumiam a cada edital. Não havia uma profissionalização do que estava sendo feito. Pois bem, o perfil das carreiras públicas mudou, o nível de exigência dos concursos e o perfil dos candidatos também. E o que o mercado de preparação precisou fazer? Claro, mudar também. Há pouco mais de 4 anos, vimos surgir os cursos em videoaulas pela internet. Com conexões baixas, nem sempre era possível assistir às aulas, mas elas estavam sendo criadas em grande volume por todo o país. Quando, nas primeiras ações do governo Dilma, foram cortados mais de 50 bilhões do orçamento, isso em 2010, o modelo presencial de estudar sofreu um choque. Muitos cursos quebraram, outros reduziram suas estruturas. O que, vejam só, não aconteceu com os cursos online. Com custos fixos mais baixos, podiam atender a candidatos em todos os lugares, com qualidade e sem exigir o esforço como o deslocamento. O empurrão final foi a ampliação da instalação de banda larga em boa parte do país, como uma ação de política pública. Por que eu estou contando tudo isso para você? Para que possa entender o fenômeno da ampliação da educação à distância, que também atingiu os concursos públicos e foi acompanhado de perto por especialistas, professores e empresários do setor.
O fortalecimento do EAD impulsionou a necessidade que as pessoas passaram a ter de se capacitar e conquistar melhores posições no mercado de trabalho. E não foi diferente para quem quer trabalhar no governo. Eu posso listar pelo menos 3 pontos muito positivos para se estudar online, porém eu vou me limitar aos concursos públicos. O acesso a professores de excelente qualidade que antes estavam distantes e inacessíveis. Preços mais em conta nos cursos em comparação aos presenciais e mais opções para gerar concorrência. Recursos complementares como sites de questões, planilhas de estudo e outros serviços, como o de coaching e orientação para concursos, como o que acontece com o SOS Concurseiro. Mas antes de entrar muito nesses assuntos, eu quero falar como é que você pode se preparar dentro desse contexto. Como é tentador o canto da sereia dos concursos públicos. Palavras como estabilidade e remuneração soam como sinos angelicais aos ouvidos das pessoas que cogitam, quem sabe, se tornar um servidor público. Em famílias em que existem funcionários públicos ou em roda de amigos, essas pessoas que foram aprovadas são vistas como quem se deu bem, quem fez uma boa escolha na vida e que agora tem o futuro garantido. Não se iludam. Nem todos os cargos oferecidos pelo governo garantem total estabilidade, nem oferecem os salários dos sonhos como garantia de pouco trabalho. Aliás, antes de mais nada, eu peço que você reflita, e o faça muito bem, antes de sequer comprar uma apostila na banca de revista ou pela internet. Aliás, é justamente o efeito manada, ou se preferir Maria vai com as outras, que tem enriquecido o mercado de concursos e feito tanto aventureiro sofrer tentando ser servidor público. Não estou aqui para julgar quem decide por fazer carreira fora da iniciativa privada, nem mesmo quem procura as excelentes oportunidades públicas para garantir uma continuidade dos estudos ou um trampolim para abrir um negócio próprio e ser empreendedor. O meu alerta é simples. Não queira passar pelo cansativo, desgastante e caro processo de preparação sem um propósito muito bem definido, uma motivação sua, legítima e inegociável. Concurso público não é a salvação dos seus problemas. É inegável que a visão geral e leiga que se tem do serviço público é que todos aqueles que estão lá trabalham pouco, ganham bem e não serão mandados embora. Na maioria dos casos, é possível atingir pelo menos parte desses pontos. Porém, os custos, emocionais em especial, de se trabalhar por 30 anos em uma atividade que não lhe agrada, pode ser um peso bem pior do que aguentar a instabilidade do setor privado. Um outro pensamento muito recorrente é o seguinte: eu vou passar, custe o que custar. Sim, eu estou falando do custo financeiro. Não é nada difícil encontrar candidatos que gastam 400, 1.000, 2.000 reais mensais para continuarem na briga. Só que não falo só do seu bolso ou de quem decidir que poderá investir na sua preparação. Falo sobre o custo emocional, temporal e físico. Quem me conhece sabe que eu sempre digo: não adianta ter um excelente salário e gastar mais da metade em terapia para suportar se manter nele. Portanto, reflita consigo mesmo e com quem será diretamente envolvido no seu empreendimento e descubra se vale a pena realmente abrir mão de tudo o que é necessário para que você possa ser aprovado no concurso. Não faça por fazer. Outra ideia errônea é que basta encontrar uma milagrosa receita de bolo. Esse é um mito que tenta consolar aqueles candidatos que estão quase desistindo e resolvem dar o último sopro de esperança. Se fulano estudou com uma técnica X, é só eu fazer a mesma coisa que estarei dentro. Isso é errado. As pessoas são diferentes e as formas de aprender também. Você pode pesquisar e recorrer a modelos de sucesso. Só não poderá fugir da necessidade de adaptar a receita dos bolos dos outros ao seu paladar. E um alerta para quem acredita que isso pode ser um exagero meu. Tente copiar os outros sem adequar as técnicas a você e verá que resultado intrigante você terá. Eu estou avisando. Há ainda quem pensa: não importa o concurso, o importante é passar.
Se você está com essa ideia, que bom que você está vendo essa palestra, pois eu teria a oportunidade de lhe mostrar por A mais B que esse é um dos enormes erros que muitos candidatos cometem. Eu brinco que devemos, todas as pessoas envolvidas com o concurso, fazer uma campanha de que qualquer concurso não serve, pois é uma síndrome que só cola para os amadores entorpecidos com o tal do canto das sereias. Foco e determinação são palavras de ordem para quem quer ser um ex-concurseiro bem-sucedido. Consulte outros candidatos novatos e experientes. Ouça a opinião de quem já passou por essa experiência e desistiu, inclusive. Recolha informações antes de vestir a camisa do universo concurseiro. E, principalmente, tome decisões próprias, ponderando prós e contras, avaliando os benefícios e os malefícios. Para a maioria, todo esforço vale a pena. Eu acredito fielmente nisso, mas a minha crença não pode ser a sua. Como é de se esperar, para tirar melhor proveito de estudar confortavelmente em casa, é preciso desenvolver a habilidade de ser disciplinado. Para que isso seja possível, é também necessário fortalecer a persistência e a vontade de ser aprovado. Posso dizer que a definição de objetivo e o bom uso do tempo são os pilares mais importantes para fazer com que o estudo, principalmente por conta própria, seja um sucesso. E para ser disciplinado, você precisa desenvolver um planejamento estratégico bem elaborado, que inclua boas doses de administração de tempo, como eu vou te mostrar logo mais. Para montar a sua grade de estudo eficiente, você precisa necessariamente ter consciência de que o concurso deve se adequar à sua vida, e não sua vida ao concurso, como normalmente vemos. Você já tem atividades e compromissos estabelecidos que não são negociáveis e outros que você pode abrir mão para dedicar mais horas aos estudos. Há também, eventualmente, pendências que precisam ser sanadas antes de assumir o compromisso com os concursos públicos. Entenda, ser eficiente não é encher suas horas com 1000 atividades, e sim ser capaz de cumprir tudo o que for programado sem se sobrecarregar ou criar estresse desnecessário. Ao contrário do que se imagina, alguém bem-sucedido é quem tem uma agenda que permita que os improvisos não estraguem o planejamento. Veja só como você pode montar uma grade horária realmente eficiente e começar a estudar para concursos públicos. O primeiro passo é construir uma tabela. Recomendo que você faça isso em seu computador e depois imprima o resultado, ou tenha ele sempre à mão. Use as colunas para os dias da semana e as linhas para os horários. O ideal é usar uma linha para cada meia hora. Comece com o horário em que você acorda e termine com o horário que você vai dormir. Acho importante você colocar tudo o que faz no seu dia a dia e não só os momentos que vai estudar. Daqui a pouco você vai entender por quê. Com a tabela desenhada, o segundo passo é preencher os seus compromissos. Coloque o horário de trabalho, da faculdade, da academia, de passear com o cachorro, tudo o que você precisa fazer. Não se esqueça de definir os horários das refeições, de dizer o tempo gasto com deslocamentos, de reservar o momento para sua atividade religiosa, se você tiver. Nesse ponto, o quadro deve ser um raio-x da sua rotina. Este será seu quadro horário básico para todas as semanas. Agora vamos personalizá-lo para sua preparação para concursos. No terceiro passo, você vai colocar as atividades extras previstas para aquela semana específica. Uma ida ao médico, por exemplo, ou a comemoração do aniversário de uma amiga. Pronto! Você já vai conseguir visualizar o tempo que sobrou para estudar. Eu sempre defendo que, especialmente no começo, você precisa adaptar o concurso público à sua vida e não a sua vida ao concurso público. Agora vamos para o quarto passo. Marque os horários que poderá estudar em módulos de 1h30 ou 2 horas, com intervalos de mais ou menos 10 a 15 minutos entre um módulo e outro.
É assim que você saberá quantas matérias poderá encaixar em cada semana. Quer saber por que não passar de 2 horas? Segundo pesquisas de neurocientistas, depois de 2 horas, o cérebro cansa e perde a concentração. No quinto passo, você vai terminar de preencher o seu horário de estudos. Pegue a lista de matérias que precisa estudar a partir do edital de referência. Distribua as disciplinas conforme as seguintes regras. 1. Matérias que considera mais fáceis em horários que rendem menos e matérias que acha mais difíceis em horário que rendem mais. 2. Disciplinas semelhantes não devem ser estudadas na sequência. Por exemplo, não coloque juntos direito constitucional e administrativo, nem coloque juntas matemática e estatística. 3. Reserve um momento na semana para funcionar como compensação, um horário que você terá para estudar o que não foi possível durante todo o resto da semana. Por exemplo, se você teve algum compromisso que não esperava, ou mesmo se não conseguiu terminar o conteúdo previsto de alguma matéria. É sua válvula de segurança. Por fim, calcule quantas horas por matéria você irá estudar, para verificar se a distribuição ficou equilibrada. Lembre-se de não se sobrecarregar. Agora você tem recursos para criar uma grade que realmente seja capaz de funcionar. Esse é um passo bastante importante para manter a sua motivação em alta. Afinal, um dos pilares do sucesso de quem já foi aprovado foi manter o equilíbrio entre todas as atividades e todas as suas áreas que são importantes, como a família, os estudos, o trabalho, tudo isso tem que funcionar de uma maneira equilibrada. Eu sempre digo que o esforço é necessário, é essencial, mas o sofrimento é totalmente opcional. Tudo dependerá dos motivos que vão sustentar o seu comprometimento para fazer com que o projeto de ser concursado se torne realidade. Se você ainda se sente meio enferrujado, há outra dica bem interessante que posso lhe passar. É a técnica de criação de hábito de 21 dias. Especialistas em neurociência garantem que para se criar qualquer hábito é preciso exercê-lo por 21 dias consecutivos. Isso inclui fim de semana e feriado, viu? Todos os hábitos são processos inconscientes que o cérebro executa. Por exemplo, é praticamente automático que você se levante e escove os dentes. Você não precisa pensar para executar essa tarefa. Porém, quando o que se quer transformar em hábito, no caso estudar para concursos, ainda é algo consciente, é necessário lembrar, pensar e fazer. Portanto, para se criar o desejado hábito, deve-se repetir, repetir e repetir, até que essa ação migre do campo consciente para o inconsciente. Ou seja, sem persistência e disciplina, não há hábito. Sendo assim, siga as orientações dos neurocientistas. Pratique esforçadamente por 21 dias. E se houver uma falha sequer, recomece a contagem. É nessa hora que a motivação e o propósito em se tornar um servidor público virá à tona. Se o desejo de se transformar o estudo em hábito não for forte o suficiente, se você não estiver motivado pelo seu propósito pós-concurso, você acabará desistindo e ficará frustrado. Então, se quer criar o hábito de chegar do trabalho e estudar, faça isso por 21 dias, sempre no mesmo horário. Insista, mesmo que o rendimento ainda fique aquém do que você deseja. O mesmo vale para acordar mais cedo para estudar. Aos poucos, seu corpo vai entender que chegando naquele horário está na hora do cérebro se preparar para novos aprendizados. Como havia dito antes, além de fazer as pazes com o tempo, você precisa de um objetivo definido para ser aprovado no concurso público. Infelizmente, há quem defenda que o importante é passar em um concurso, não importa qual. Eu já tinha falado um pouco sobre isso mais atrás. Estudar para tudo quanto é concurso que aparece não é nem um pouco eficiente. Você precisa identificar que carreiras ou áreas podem lhe atender como servidor.
e aí sim se dedicar para passar na prova. Seguir 2 ou mais editais diferentes vai gerar uma grande quantidade de matérias diferentes e com perfis específicos que tornarão o seu projeto ainda mais difícil. Para facilitar, eu listo aqui alguns pré-requisitos que poderão lhe ajudar a escolher essa área ou essa carreira. Por que você quer ser servidor público? Quais são as suas motivações? O que você vai ganhar com esse investimento? Que tipo de soluções e benefícios ser servidor público trará para a sua vida? Você está disposto a passar pelo processo de preparação para as provas, abrindo mão do seu tempo com a família e com os amigos, por exemplo? Você está disposto a definir um objetivo e identificar os recursos necessários para que o seu projeto se concretize? Você sabe quais as etapas intermediárias necessárias para alcançar os seus objetivos? Quanto tempo você tem disponível para estudar? Está disposto a dedicar boa parte desse tempo para um propósito bem definido? Você terá o apoio da sua família e dos amigos durante a sua trajetória? Está preparado financeiramente para investir na sua jornada? Já sabe o quanto irá e poderá gastar e por quanto tempo? Você conhece que cargos ou funções que poderiam atender seus pré-requisitos, como local de trabalho, valor de salário? E então, está preparado para a jornada que se molda à sua frente? Conseguiu responder a maioria dessas perguntas de forma positiva? Eu explico por que essa reflexão é tão importante. Existem milhares de candidatos que caíram de paraquedas no mundo dos concursos. Ou você acha que todos os estimados 13 milhões de brasileiros listados como candidatos estão empenhados e têm reais chances de aprovação? Posso garantir que não. Segundo as estatísticas, dizem que somente 10% da concorrência tem reais chances de ser aprovado. Você está disposto a ficar entre os 10%? Pode ser muito vantajoso ao mercado aquecido, que movimenta cerca de 50 bilhões de reais por ano, mas é péssimo para quem paga essa fatura. Não quero que você seja mais um deles, mais um concurseiro aventureiro. Quero que se transforme em um concurseiro já pensando em como será um ex-concurseiro. Afinal, não se trata de uma carreira, e sim de um rito de passagem. Quando você reduz o volume de disciplinas àquelas que realmente levarão à aprovação, estudará com mais afinco e perceberá que está no caminho certo. Busque informações sobre essas áreas e carreiras, eu vou repetir, que lhe atraem para saber se são mesmo para você. A falta de foco é um erro comum e fatal. Saber definir um objetivo, como montar um planejamento estratégico, como cumpri-lo e monitorar os resultados, é um trabalho típico do coaching e da orientação para concursos. No SOS Concurseiro, a área que cuida disso é o Concursório VIP, que tem programas online com uso de recursos típicos de EAD. Para muitos dos concurseiros que já passaram por nossos processos, foi uma revolução saber que organizar a vida para estudar o que realmente é importante é mais fácil do que se imagina inicialmente e muito, muito menos sacrificante. Aproveita esse nosso papo para convidar você para conhecer os nossos artigos, entrevistas e vídeos gratuitos com dicas excelentes de como estudar melhor. Aproveite e se junte aos mais de 180 mil fãs na nossa página do Facebook. Se quiser, pode entrar em contato direto comigo, por e-mail ou pelo Facebook. Será um prazer responder às suas perguntas. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.